Ele prende, ele escraviza, ele mata o homem. Mas mata o pecado, mata? É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e 24 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Quem disse foi o profeta Ezequiel. Também Romanos capítulo 6, 23, escreveu lá Paulo: o salário do pecado é a morte. Entendeu agora? Ezequiel 18, Romanos 6, você pode conferir depois. Então, qual é a saída? Porque a Bíblia diz que todo homem peca. Eu peco todos os dias. Mas eu estou confessando aqui, porque a gente peca por palavras, por pensamentos. E a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Está escrito isso na Bíblia, viu? Então, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos também. Então, todos os homens pecam. E agora, meu querido, como vamos fazer para sair dessa cilada do pecado? A Bíblia orienta. A Bíblia diz como é que você vai fazer. É só você ler a Bíblia. A Bíblia ela diz lá em primeira, porque a carta, então é primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Se alguém pecar, diz lá, temos um advogado junto ao Pai. Olha, nós temos um advogado lá nos céus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Nós temos advogados aqui na terra e também lá nos céus. Estou com um advogado me assistindo neste momento. Então, o homem de Deus, que Deus continue abençoando. Então, meus queridos, meus amados, o inimigo, ele coloca à disposição de cada pessoa manjares gostosos, iscas, que realmente são agradáveis aos olhos, mas apenas para atrair a sua presa. O inimigo, ele arma o laço. Essas iscas são oferecidas diariamente aos homens. E muitos não percebem a armadilha do inimigo para pegá-los. Meus queridos, meus amados, a bandeja oferecida pelo inimigo aparentemente é deliciosa, é gostosa, é maravilhosa, mas depois se transforma em fel, em coisas amargas. Então caminhamos com os nossos próprios pés, se não vigiar, para as armadilhas do inimigo. E quando às vezes viemos dar conta, já é tarde demais. Já caímos e estamos presos. Às vezes presos em drogas, em vícios, em mulheres, em dinheiro. Homens atrás de mulheres, mulheres atrás de homens. Certamente, se não tomarmos o cuidado, cairemos definitivamente nas armadilhas. Mas o cristão, ele pode se libertar dessas gaiolas, dessas prisões do inimigo, caminhando em busca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus queridos, Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos libertar e nos salvar. Ele sabe que nós pecamos. Não tem um homem sequer no mundo que não pecou. Adão pecou. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, que foi Adão. Mas o último homem nos libertou de todo pecado, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus veio nos libertar do jugo do pecado. Olha o que é que ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus Cristo tem poder de fazer isso aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E está escrito isso aonde? Está na Bíblia, meu querido. João 8,36. No livro do Evangelho de São João, capítulo 8, 36. Jesus veio nos libertar das armadilhas do diabo. Ele veio quebrar o jugo, veio cortar as correntes que nos aprisionavam. Só ele pode nos libertar.
Só Jesus Cristo pode nos libertar verdadeiramente. Só Jesus liberta o homem dessas armadilhas. Só Jesus nos mostra o caminho, pois ele é o caminho. Lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 14,6, ele é o caminho. Ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus tem poder de quebrar as gaiolas que nos aprisionam e nos põe em liberdade. Tem muita gente que fala de liberdade. Diz que é livre. Ele diz que é livre, mas fuma. Ele diz que é livre, mas bebe. Ele diz que é livre, mas roubam. Então, que liberdade é essa? Se essas coisas que os homens estão aí praticando, saqueando a nação brasileira, como é que isso é liberdade? Você não está livre, você está sendo escravo do laço do inimigo. A gente precisa tomar uma posição. Agora há pouco eu recebi aqui um zap que diz que o governo do estado da Bahia vai cobrar o IPVA, imagine só, agora de janeiro até março, de todas as placas dos carros, mudou o calendário. Sabe por quê? Que o presidente nacional está dizendo que vai acabar com o IPVA. Então ele quer correr e cobrar logo. Que coisa absurda. Mas está aí, mandaram para nós. Então as pessoas continuam presas, algemadas, nas mãos também dessas pessoas que não querem ver a liberdade de um povo. E elas continuam pecando, roubando, causando mal em clínicas e hospitais, porque às vezes não tem dinheiro para pagar médicos bons, medicamentos, remédios, não compra os aparelhos, construíram estádios para poder fazer uma tal de uma Copa do Mundo, onde o Brasil tomou de 7-1. Então, meus queridos, vamos voltar ao nosso assunto do salário do pecado, que é a morte, que eu estou falando isso aí também tem relação com o pecado, porque roubar, extorquir, surrupiar, lesar patrimônio público também é pecado. E eles estão aí fazendo isso todos os dias. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, nos liberta de todos esses pecados. Após liberto, a advertência continua, meu querido. Cuidado para você não cair nas armadilhas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeitais a outra vez a julgo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. O Brasil, o povo brasileiro, continua escravos de uma elite, que de elite não tem nada, uma castas de surrupiadores do bem-estar da família brasileira. E essas pessoas precisam sair do poder. De vereador, prefeito a presidente de república. É triste, mas continua as coisas tudo dantes, como no quartel de Abrantes, como alguém fala por aí. Mas Jesus Cristo, ele pode nos libertar, pois ele me livrará do laço do passarinheiro, como está escrito na Bíblia, lá no Salmo 91, versículo 3. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meus queridos, amados internautas, irmãos em Cristo, pecado é terrível. Ele mata a alma e o corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18. Repetindo Romanos 6:23, salário do pecado é a morte. Eu me refiro à morte física aqui e também à morte eterna. Quantas pessoas não já morreram nesses dias, Arivaldo, ali no Ceará, por causa do pecado? As cadeias estão abarrotadas de presos porque cometeram ilícitos.
Alguns podem ter sido até presos injustamente, eu não vou questionar, mas tem aqueles que a maioria estão realmente que estão devendo alguma coisa à sociedade. O homem tem que procurar é trabalhar, é amar, é respeitar, é fazer as coisas corretas. E não se afundar no mundo da criminalidade, que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então estão lá ateando fogo em ônibus, explodindo os viadutos, pontes, assaltando os bancos, explodindo agências bancárias, onde São Paulo, dentro de uma agência, em plena capital de São Paulo, foi tiro para tudo quanto foi lado. Onde é que nós vamos chegar com tanta brutalidade? Para que isso? A vida aqui na terra é curta. Quando Jesus vier, você vai prestar contas desses horrores? Para que isso? O fim do homem que peca, daquele que vive fazendo coisas que não deve, é triste. É a Bíblia que diz isso. Serão condenados na forma de Deus, terão que comparecer perante um tribunal divino. Talvez aqui na terra, você vai a um tribunal e lá um juiz te absolve. Mas lá nos céus, com Deus, é diferente. Ou o homem está correto, ou ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem por inocente o pecador. Aquele que pratica o pecado não tem por inocente, não. Com Deus é tolerância zero. Ou você para, ou morre. Ou para de pecar, ou morre. É a Bíblia que diz isso. O salário do pecado é a morte. Está lá em João, ou melhor, em Romanos 6:23. Eu vou ficando por aqui. Não temos mais tempo. Eu espero que essa mensagem venha trazer os efeitos necessários para que você venha mudar de ideias, para que você tenha um novo comportamento, para que você possa reconhecer o seu estado e dizer, basta, vou dar um basta nisso. Isso não vai chegar em lugar nenhum. Procure amar, respeitar, abraçar. Procure fazer as coisas corretas, porque Deus está vendo tudo. Por hoje, missão cumprida, não temos mais tempo. Fique com Deus. Tenham todos uma manhã abençoada, uma quarta-feira muito abençoada. Que as bênçãos de Deus que foram destinadas a Abraão, a Isaac e a Jacó possam também nos alcançar. Tenha um dia feliz, é o que nós desejamos, em nome de Jesus.